algumas pessoas não me conhecem, o caráter de ética, eu preciso me apresentar. Para quem não me conhece, meu nome é Pastor Lenilberto Miranda. Eu trabalho na área secular administrando empresas e na igreja eu trabalho ministrando palestras, encontros para casais, para famílias, seminários de todas as áreas dentro do âmbito, principalmente educacional. E também sou professor de teologia e eu sou um dos professores que fundei a FATES junto com o Brandão, o reverendo Brandão, há uns 15 anos atrás. Começamos no quartinho e fomos desenvolvendo, e a FATES que chegou e já formou grandes homens de Deus que está aí hoje no Brasil. E também eu tive a oportunidade de estudar 4 anos com o pastor Brandão. Então eu fui aluno dele 4 anos. E essa amizade de aluno virou para amigo de amigo. Teve uma época que nós fomos sócios da escola e hoje nós fazemos parte também da diretoria da escola na área pedagógica. Todo o auxílio necessário que ele precisa, eu assessoro dentro de um tempo da minha disponibilidade também, que eu sou bastante corrido nas minhas agendas. Então, como ele é o meu melhor amigo, esse ano eu vou estar muito mais presente dentro dos seminários. Ou seja, nós vamos realizar muitos seminários, muitos encontros na FATES e eu vou estar junto com o pastor Brandão. Então, eu não sei qual é o nível aqui, se todos estudam aqui, todos vocês estudam aqui, todos são alunos da FATES. Ok, qual é o nível, só para mim me localizar, qual é o nível que vocês estão estudando? Qual é o nível? Médio, você é bacharel? Médio. Bacharel. Muito bom. Então, só para mim entender um pouquinho aqui como vocês estão dentro do estudo, hoje nós vamos estudar um assunto que eu poderia chamá-lo de a coroa da escatologia bíblica. Quando eu falo a coroa, ela vem enaltecer toda a espinha dorsal da escatologia bíblica, ou da teologia sistemática. Então, e principalmente os símbolos do Apocalipse. Eu vou falar hoje, por exemplo, se eu viesse simplesmente chegar aqui para vocês e dizer assim, o que é isso aqui? Eu sei que tem uma águia, que tem um leão. Se eu mostrasse o que é isso aqui? Você poderia dizer, não sei, tem uma mulher, tem uma Bíblia, tem uma coroa, está vestida de branco. Não sei. O que é isso aqui? É um urso, é um animal feio, é um leão, é um leopardo, não sei. Quando você lê ou vê isso na Bíblia, você fica muitas vezes sem entender o porquê de tanta simbologia no livro sagrado. Por exemplo, quando você olha o dragão, você fala, meu Deus, o que é isso? Dragão? Olha, eu não acredito em dragão. Dragão, a igreja não acredita na essência desse ser. Por que está na Bíblia? Então, o que é isso? Por que tem dragão? Ora, não existe dragão e ainda tem dragão de 7 cabeças? Então você para pensar e diz, meu Deus, então uma mulher com uma taça de vinho em cima de uns leopardos com 7 cabeças, o que é isso? Quando você lê isso, tem pessoas que fogem, pulam uma página, porque acham complicado a compreensão do livro do Apocalipse. Quando você vê um cordeiro, um dragão, uma mulher, o cordeiro sendo imolado, a pessoa lê aquilo e não entende. Eu lembro quando eu comecei a estudar, eu pude estudar no campo teológico, eu fiz o médio, fiz o bacharel, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E me especializei para trabalhar com a educação teológica, que hoje eu trabalho. E antes de aprender, o que foi que eu fiz? Eu li muito o livro do Apocalipse. E eu descobri que não é o ler que vai fazer você entender as profecias. Não é o muito ler, em questão do livro do Apocalipse,
em questão de símbolos do Apocalipse, que vai fazer você entender as profecias. O que vai fazer você entender as profecias é você entender a chave da escatologia bíblica, que são principalmente as 70 semanas proféticas de Daniel. É a chave da escatologia bíblica. Se você entender a chave, você entende todas as demais profecias escatológicas e futurísticas sobre o fim do mundo. Então, a chave está nas 70 semanas que eu vou falar daqui a pouquinho. Só que, quando você olha para alguns símbolos, você sabe que quando você lê o Antigo Testamento, você lê o Antigo Testamento e você sabe que aquilo ali é palpável. Você sabe que quando Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, ele subiu a montanha, ele subiu o Moriá de verdade. Então, nós temos que entender que a Bíblia tem a linguagem simbólica, e que símbolo é símbolo, e nunca deixará de ser símbolo. Então, nós não podemos, se algo é símbolo, nós não podemos materializar o que é imaterial. Ou seja, eu não posso dizer que algo é material quando a Bíblia está usando uma linguagem simbólica, de uma simbologia bíblica. Por isso que quase 85 a 90% do livro do Apocalipse é um livro de simbologia. Então, ele muitas vezes está falando algo, mostrando algo, mas não é aquilo que está mostrando o que quer dizer. Estou sendo claro? Então, nem sempre o que está mostrando é o que é. Então, para que eu possa entender, eu preciso entender as 70 semanas proféticas de Daniel. E depois eu preciso entender um pouco sobre o que é dias na profecia. Eu preciso entender o que são chifres, o que são males, o que são besta, a trindade satânica. Eu preciso saber qual é a linguagem dentro da simbologia para que eu possa fazer um quebra-cabeça e entender as profecias. Então, com essa aula de hoje, eu quero discutir esse assunto. Você olha para uma foto como essa e fala assim, eu estou vendo 4 cavaleiros, sei que é 4 cavaleiros, tem um amarelo, tem um preto, tem um vermelho. Ora, mas o que isso significa na real? Então, se isso é uma simbologia, e a Bíblia está usando uma linguagem de simbólica, por quê? Aí você olha, eu mostro uma outra foto, e essa foto ela está ilustrando o que está muitas vezes na Bíblia. Então aí você olha, é símbolo. Aí você vê que símbolo sempre foi usado. E hoje é usado símbolos. Sempre foi usado nos tempos antigos. A linguagem começou com símbolo, foi evoluindo, e todo símbolo tem uma comunicação, tem algo a dizer. Né? E Deus usou os profetas para falar em linguagens simbólicas. Aí você pode perguntar, mas meu Deus, por que Deus usou o profeta Daniel, o profeta Ezequiel e alguns outros, e principalmente João na ilha de Pátimo, lá para o ano 96 aproximadamente, e deu essas revelações com símbolos? Por que Deus não foi direto como foi nos evangelhos? Como foi no Pentateuco? Como foi em alguns livros da lei e livros históricos? Por que ele não foi enfático? Será que Deus estava querendo esconder alguma coisa? Porque você olha uma foto dessa, eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas, quando olha, começa a ver besta do mar, besta da terra, dragão, e chifre pequeno, chifre grande, e ela subiu, tem um certo, e a mulher vestida de sol, com a lua embaixo da... Sabe, as pessoas acham complicado essa linguagem. Por que Deus permitiu que essas linguagens, em símbolos, fossem permitidas na Bíblia Sagrada? O livro de João, o Apocalipse, que é revelação, olha só, a grande maioria das pessoas diz assim, olha, eu tenho dificuldade para entender o livro do Apocalipse, porque é complicado de entender. Você tem que entender uma coisa, primeiro, não é palpável. Tudo que eu vou falar aqui não é palpável.
Então, você tem que acreditar um pouco pela lógica, tem que ter fé, mas também tem que ter a razão, tem que ter a lógica. Ou seja, eu não vou entender simplesmente símbolos do Apocalipse, simplesmente da forma que eu entendo qualquer outra disciplina. Então, é o que eu vou tratar aqui. Agora, Deus, na sua presciência, na época de João, existia uma perseguição muito grande. Existia uma perseguição contra os cristãos. Então, o que era que acontecia? Deus revelou para João. Deus revelou para João de formas simbólicas. Imagina, Deus falando algo para a nação, Deus falando algo, João escrevendo. Imagina se o povo, a nação, os imperadores, os reis pegassem aquelas cartas de João, diretas e objetivas. Olha, o mundo vai acabar, a igreja está fria, entendeu? A igreja, o ancião, aí começava a usar um monte de linguagem, ninguém entendia nada. E chegou época, por exemplo, que nem mesmo eles entendiam o que escrevia. E eu vou mostrar aqui para vocês. Mas tinha o objetivo de Deus em simplesmente escrever em símbolo. Aí você encontra um símbolo da morte, ou a morte. Aí alguns dizem, a morte tem a sua machadinha que vem pegar. É cada coisa que a gente precisa aprender. A mulher que foge do dragão, os 7 selos do cordeiro. Aí você olha o símbolo, o cavaleiro branco. É um cavalo. Aí agora imagina só João escrevendo o Apocalipse, falando, você olha e vê, olha aqui, você olha e vê o quê? Eu vejo Jesus no cavalo branco, com a veste salpicada de sangue, com a coroa. O que acontece com isso? Eu vejo Jesus, eu imagino na minha cabecinha, se eu não usar a linguagem simbólica, que ele vai pegar o cavalinho, vai montar no seu alazão e vai descer com exército. Vamos dar uma paradinha aqui, aí vai descer. Então, por isso que nós precisamos entender a questão simbólica. Simbologia é simbologia. Aí você lê um livro do Apocalipse, aí você vê 7 anjos com 7 taças. Aí você encontra 7 anjos com 7 taças. Então, automaticamente, aí você olha, meu Deus, mas por que 7 anjos? O que os anjos significam dentro da linguagem das profecias? E o que essas taças significam? É para a nação que ele escreveu ou é para a nação futura? Então, tudo isso você lê e alguns símbolos você passa a ficar simplesmente, passa desapercebido, e algumas pessoas até não leem. Aí você lê o livro de Daniel. Quando você lê o livro de Daniel, aí você lê o Daniel capítulo 2, aí você vê o rei tendo uma visão de uma estátua, que também é outra simbologia, que são impérios, que começa com a Babilônia, o Médio Persa, a Grécia, o Império Romano e a Europa. Da cabeça ao final. Aqui tem toda a história da humanidade de uma forma simbólica, que eu preciso entender a simbologia para poder começar a dizer que eu conheço um pouco de escatologia. Então não adianta querer estudar escatologia sem primeiro entender os símbolos. E aqui é o quadro, que é esse aqui, que em alguns momentos nós vamos discutir. Aqui nós encontramos a Bíblia inteira. Ela está desde a dispensação da inocência até o milênio. Tem as 7 dispensações. Então, olha só o que eu vou falar hoje, gente. De todos os períodos dispensacionais, nós estamos aqui, na dispensação da graça, na dispensação da igreja. Esse é o nosso período que nós vivemos hoje. Então, automaticamente, as partes apocalípticas estão aqui, ó, e os acontecimentos estão aqui pós arrebatamento da igreja. Ou seja, depois que a igreja for arrebatada aqui e for ao tribunal de Cristo para ser julgado, subir ao tribunal para receber os seus galardões, a igreja fica 7 anos nas bodas, e aqui na terra esses 7 anos serão 7 anos de grande tribulação, que eu vou estar explicando um pouquinho na frente. Aí algumas pessoas olham um quadro como esse e dizem, meu Deus, é incompreensível. Não é, quando você consegue entender etapa por etapa. Por exemplo, falei já sobre isso, que algumas pessoas acham difícil a compreensão
do livro de Daniel, mas a Bíblia não é para ser lida como um romance. O profeta Isaías, ele diz o seguinte: de pouco, um pouco aqui, um pouco ali, ali, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então, essa é a forma de você estudar as Escrituras, e principalmente as profecias e os símbolos. Não adianta, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, regra, preceito, preceito sobre preceito. Assim é a forma de entender as profecias, e principalmente os símbolos. Agora, para nós entendermos um pouco os símbolos, eu vou falar sobre alguns animais, alguns significados, para nós entrarmos na profecia. Mas uma coisa importante dizer para vocês é o seguinte: uma criança, ela foi para a igreja com a mãe. Quando chegou com a mãe, o pastor estava explicando sobre o Espírito Santo, falando sobre, olha, gente, isso aqui, olha, o Espírito Santo simboliza uma pomba. Aí ele pegou, tirou uma pomba e jogou essa pomba, e a pomba saiu voando na igreja. A igreja grande, na ilustração que ele estava dando, falou: isso aqui, olha, é o Espírito Santo, simbolizando. A pomba voou, ficou numa parte alta do telhado. Aí o que aconteceu? Com aquele sermão bonito, aquela coisa que chamou a atenção, o pastor no outro dia tinha uma reunião com todos os irmãos. O que aconteceu? Aí uma criança pegou, veio com a mãe, e simplesmente ela, junto com a mãe, olhou, chegou e falou assim: mãe, interessante, mãe, você sempre era o pastor, não falou que essa pomba era o Espírito Santo? Falou, filho, mas é o símbolo do Espírito Santo. Não, mas ele falou que ela era símbolo, era pomba. Não, ele falou que era o símbolo do Espírito Santo. É interessante, mãe, depois de uma semana ela está aqui no chão, morta. Mataram o Espírito Santo, então, mamãe. Mataram o Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que símbolo é símbolo. Então, símbolo é símbolo e não pode ser mudado. Ou seja, eu não posso materializar o imaterial. Então, automaticamente, se é símbolo, é símbolo. Então, não materialize o material. O que eu quero dizer com isso? Que 80% dos livros históricos são material. Agora, Apocalipse não é material. Então, por favor, quando você estiver fazendo qualquer ilustração, quando você estiver falando, pregando, ensinando, analise o texto para saber se a linguagem que está usando a Bíblia é uma linguagem literal, se é uma linguagem alegórica ou se é uma linguagem simbólica. Amém? Quando Deus fala assim: Abraão, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ele está usando uma linguagem simbólica, que isso é uma simbologia, que a descendência dele seria grande, como a multiplicação, a fertilidade da descendência seria grande, seria semelhante às estrelas do céu. Então, cuidado, a Bíblia usa tipos de linguagem, símbolo. Então, cuidado quando você estiver falando alguns assuntos. Agora, quantos de vocês aqui já leram o livro de Daniel e já leram o livro do Apocalipse, por favor? Livro de Daniel e livro do Apocalipse. Ótimo. Ótimo. Então, Daniel, um pouquinho, não entendi muito. Ótimo. Só vai estar. Mas eu vou falar uma coisa. O senhor falou, olha, eu achei lindo o que o senhor falou. O senhor falou agora, em pleno século XXI, o que Daniel falou. Senhor, Daniel teve a revelação do livro e disse assim: Senhor, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo. Quer ver? Abra a sua Bíblia, você que trouxe, por favor. Eu vou mostrar uma coisa. Que o livro do profeta Daniel, do capítulo 1 ao capítulo de número 7, fala da história. Quando Daniel foi levado cativo, ao cativeiro, Nabucodonosor veio, se echou, levou Jerusalém, levou todas as pessoas nobres daquela região, levou cativo para a Babilônia. E do 7, do 8 até o 12 é revelação. Em épocas diferentes,
em períodos diferentes, Deus dá agora a Daniel a revelação das coisas que iriam acontecer, das coisas que brevemente vão acontecer. Então Deus se revela para Daniel e diz assim: olha, vai acontecer no fim. E eu quero mostrar para vocês aqui que o livro do profeta Daniel é um livro que é um livro apocalíptico do Velho Testamento. Então até ele é conhecido e considerado por causa da revelação. Por que isso? Porque a mesma revelação de Daniel, que Daniel teve, é a mesma que João teve na ilha de Patmos, em épocas diferentes, imperadores diferentes, situações diferentes, profetas diferentes, e já existia a graça, e um era antes da graça. Então, mas a revelação de Deus, o que Deus queria mostrar para o povo, ele não deixou de não passar. Capítulo de número 12, e o versículo de número 8 diz-nos assim, você que achou, por favor, olha só: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Olha só, ele teve a revelação das coisas que iriam acontecer, mas ele mesmo não entendeu a revelação. Aí o que é que Deus fala? Olha só, versículo 9. E ele disse, ele quem? Deus: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Bom, ponto final. O que que ele fez? Deus selou a profecia, fechou a profecia até o tempo do fim. Ele falou assim: Daniel, eu vou revelar para você só essa parte aqui. Aí Deus chega para João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 5, versículo 2, e vai fazer o quê? Vai dar continuidade daquilo que ele começou em João, em Daniel, e dar continuidade da revelação futurística e apocalíptica. Então ele fala o quê? Apocalipse capítulo 5, 2, olha o que está escrito. Apocalipse 5, 2, né? Olha só: e vi um anjo forte, bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro e de desatar seus 7 selos? Olha só como é que começa o capítulo. Olha só, ele fala: e vi um anjo bradando, ou seja, gritando. Quem é digno? Quem é digno? Olha só, com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar estes 7 selos? Porque este livro foi lá em Daniel. Ele foi que Deus falou para Daniel: está selado. Aí lê lá. Pode deixar os dois abertos para você ver, porque você vê que a linha de pensamento escatológica de um livro para o outro, que eu acho mais lindo, é que períodos totalmente diferentes um do outro, mas tiveram a mesma inspiração profética dentro da profecia. Olha o que ele diz: abriu o livro, nem olhar para ele, depois que ele foi selado em Daniel. Em Daniel capítulo 12, 8, 9. Versículo 4. Aí aqui João chorava: e eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Olha só, versículo número 5. E disse-me o ancião: não chores mais, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. O livro estava para abrir o livro e fazer o quê? E desatar os 7 selos. Opa, agora olhem para mim aqui. Deus começa a revelar para Daniel, fecha o selo, o livro, sela o livro com a ira de Deus, porque esse livro, só uma pessoa poderia abrir o livro, que era Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Quando João olhou aqui, ele falou: rapaz, ninguém no céu nem na terra é digno de abrir nem olhar para ele. Quando ele estava chorando, o ancião de branco tocou e disse: João, não chore mais, eis que eu estou aqui, eis que estou aqui, eu sou Jesus, o leão da tribo de Judá,
que vou abrir, eu vou rasgar os seus, porque eu fui morto e ressuscitei, o único digno de abrir e de desatar os seus 7 selos. Então quem abriu e começou a abrir e que vai abrir e desatar o livro é Jesus, dando a continuação nos acontecimentos futuros escatológicos. Então dessa introdução, eu estou aqui comentando com vocês, eu estou querendo dizer para vocês que o livro do Apocalipse, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse é o mesmo livro. A revelação que Deus teve, que Deus deu a Daniel, é a mesma revelação que Deus deu para João, em épocas diferentes. Se você unir um livro com o outro, o que nós vamos ver, é a mesma. Num ele fecha e no outro ele abre. Por isso que o livro do Apocalipse ele começa já revelando tudo. E é lindo, irmãos. Você imagina só, olha só, agora analisem comigo. Se Deus tivesse revelado todo o livro do Apocalipse para Daniel. Pastor, esse livro já está aberto? E esse livro já está aberto? Olha, irmãos, alguns acreditam que esses livros estão abertos, mas não, eu vou explicar para vocês aqui no início, quando eu for falar sobre o arrebatamento, que para os livros se abrirem, para que os livros sejam abertos, existe uma série de etapas, como por exemplo, existe uma série de etapas para os livros serem abertos. Os livros vão ser abertos. Primeiro vai acontecer, quando os livros começarem a ser abertos, o que vai acontecer? Primeiro é os 4 cavaleiros do Apocalipse. Então eu vou estar comentando aqui, para esse livro ser aberto, primeiro tem que ter a manifestação do anticristo, uma série de outras coisas, que eu tenho que falar para você, numa sequência minha aqui de pensamento. Tá bom? Mas aí eu vou falar para você, se tivesse aberto, um dos fatos que eu quero falar para você, nós não estaríamos nem aqui mais. E quando eles começarem a ser abertos, meus irmãos, aí olha só, o mundo já está difícil. Aí o negócio já está difícil. E se as trompas. Mas bom, deixa eu ir na sequência, que aí eu dou a resposta. Bom, para que nós venhamos, eu preciso que vocês entendam uma coisa: símbolo é símbolo, ok? E nem tudo o que a profecia está dizendo e que o livro está dizendo é o que quer dizer. Ou seja, nem animal, nem muitas vezes é animal. O que animal é? Rei ou reino. Então, o que um animal é no livro do Apocalipse? Rei, reis ou reino. Daniel 7, e estes grandes animais, na simbologia, o que você lê é o que quer dizer. Eu estou sendo claro, irmão? Eu estou sendo tão claro para vocês, que eu não quero, por quê? Porque a gente vê muita gente fazendo coisa errada, ensinando besteira, e falando, assume tribunas confundindo profecia. Por isso que eu prefiro assim, você não entende de profecia, não fale de profecia, porque você pode interpretar uma profecia errada. E você pode se dizer intitulado como um falso profeta, porque não dá para dizer. Então, primeiro, os animais são reis ou rei, ok? Quando as revelações apocalípticas falam de animais, esse animal não é um animal, ele é um rei ou um reino. Então vocês têm que entender isso. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou aqui chegar falando de escatologia para vocês, de símbolos, sem que a gente não aprenda o ABC do simbolismo. Senão eu passo lá para frente, eu vou aqui dar aula, vocês não recebem, não vão captar nada. Porque eu já vi muita gente falando de simbologia, aí ele fica aqui falando, e os alunos têm que pegar aqui, ó. Aí eu vou ler depois uma profecia, e vocês vão ver, puxa vida, aí vocês vão ver que não vão fazer igual eu era administrador de uma empresa, tinha um promotor que chegou para mim e falou assim: eu sou da igreja fulano e tal, e não assiste televisão. Por quê? Porque a televisão é a besta. E naquela época eu já tinha estudado, e eu sei que não só tem uma besta, tem 2 bestas. Tem a besta da terra e a besta do mar, né? Eu vou explicar, é tudo simbologia, tá? Aí ele falou assim: é mesmo, irmão? Aí todo mundo que assiste a imagem da besta vai para o inferno. Eu falei: meu irmão, então você está errado na sua interpretação. Por quê? Porque se a besta que sai da terra, que sai do mar, é a televisão, tem outra besta também no Apocalipse. Eu falei: irmão? Qual? Aqui surge na terra. Mas quem é essa aí? Naquela época eu falei para ele: se a besta que sai da água é
É a televisão? Então eu vou fazer o seguinte, irmão. Aqui surge da terra é o videocassete. Então quem tem videocassete também vai todo mundo para o inferno. Aí você vê lá as megablasters, revelação, campanha apocalíptica. Eu fico com a cabeça, com a mão na cabeça, preocupado. Quem é que vai falar essa campanha? As 7 igrejas da Ásia. Meu Deus do céu. Para entender um pouquinho do futuro, tem que entender o passado. Para entender um pouquinho do que vai acontecer, você tem que estudar um pouquinho do passado. História da igreja, as profecias do passado, o que aconteceu no passado. Entendeu? Então não adianta eu querer dizer o que vai acontecer, marcar cálculo, dizer datas, marcar datas, como algumas denominações marcaram. Animais significa o quê? Significa rei ou reinos. Reinos. Mulher na simbologia escatológica, Efésios. Porque o marido é a cabeça, e a mulher, como também de Cristo, é a cabeça da igreja. Então, mulher, a igreja, quando você vê lá a igreja, está se referindo a quando você vê na profecia, no livro do Apocalipse, a mulher vestida de sol, aquela mulher não é uma mulher. Por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui. Ó, você olha aqui. Quando você vê na profecia uma mulher, é uma mulher? Não. Ela está dizendo, a profecia está dizendo que é uma mulher? Não. Ela está dizendo que é? A igreja. A igreja. Acho que vai andar alguma mulher desse jeito. Aqui outra aqui, ó. Quando você lê na profecia uma mulher, a mulher é a igreja. Quando você vê ela segurando algo, aí você tem que ver o que aquele algo significa. É a palavra? Quando você vê ela com a coroa, o que essa coroa significa? Se a coroa tem estrelas, o que é que as estrelas significam? Por isso que tem que entender os símbolos da profecia. Vamos lá. Está claro, queridos? Sim. Agora vamos para o próximo. Então nós já aprendemos sobre animais, né? Sobre mulher é o que? Os animais é o quê? Reis ou reis? A mulher, a igreja é o quê? Mulher já. A mulher. Água. A água é povo, nações ou multidões. Apocalipse 17:15, que nos diz assim: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões e nações e línguas. Então, as águas são povos, são nações. Posso dar um feedback aqui rapidinho para vocês? A besta saiu da onde? Do mar e da terra. Isso. Essa besta saiu da onde? Isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ela saiu do mar? Não. Ela saiu, na realidade, de uma nação. Isso. De uma nação. Ótimo. Oi. Só para fazer essa anotação. Por favor. Obrigado. Fica à vontade. Mesmo sabendo que eu vou disponibilizar no e-mail da escola. Até Vai pular? Vou. Mas é bom marcar também, se você puder. Tá bom. Bom, então vamos passar aqui. Oi? Tá ótimo já. Tá vendo? Mas também vai estar. Também. Tudo. Tá bom? Quando você vê na profecia, um dia, 2 dias, 1 dia e meio, metade do dia, um dia na profecia, na realidade é 1 ano. Quando você vê 1 dia e meio, é 1 ano e meio. Então, automaticamente, Números 14:13 diz assim: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. 1 ano por 1 dia. Então
basicamente, cuidado quando a Bíblia diz assim. Tem umas pessoas que dizem assim, por isso que tem que estudar teologia. Então as pessoas, não, mas para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Calma, isso aí não está direcionado a uma profecia escatológica. O que ali o que a Bíblia está querendo dizer ali é que Deus não está sujeito ao tempo, nem depende do tempo. Então, para Deus, que é superior, que é eterno, que a Ele possui todo o poder, ele tem todos os atributos, todo o poder, toda a soberania, Ele é onisciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, então Ele não é sujeito ao tempo. Então, precisamos entender esse conceito da simbologia. Por exemplo, então, na simbologia, dia é ano. Então você vai ver que quando nós formos ler uma profecia do livro do Apocalipse, depois que nós terminarmos, você vai ler, mas, puxa vida, como ficou mais fácil entender a profecia quando eu entendo o que significa cada ponto. Por exemplo, o que significa vento, guerras. Por exemplo, eis que se levantaria um vento destruidor contra a Babilônia. Então, vento é exatamente contra a Babilônia. Chifres também tem um significado de poder. Tá? Então, por isso que ainda tem umas pessoas que falam assim, olha, o vento soprou e derrubou, olha o vento, então o vento é guerra, tá? É destruição. Agora, por exemplo, uma coisa interessante sobre o chifre, reinos ou reinos, Apocalipse 17:12, Daniel 7:24, os 10 chifres que viste são 10 reis. 10 reis. Chifres, além de conotar poder, reino, chifre também fala de poder. Quando você vê no Apocalipse chifre, meu irmão, não é chifre de boi, não é ninguém colocando chifre em ninguém, fala de poder. Só não vá amanhã pregar esse irmão, receba chifre aí em nome de Jesus. Já pensou, receba chifre aí? É poder. Entendeu? Se você, imagina você está falando de uma linguagem simbólica, você está entendendo o que eu estou falando. Quando você sair daqui amanhã e você falar assim, irmão, olha. Agora, esses símbolos, eles são próprios do Apocalipse. Só isso, da linguagem profética escatológica. Entendeu? Então, são direcionados ao livro do Apocalipse e Daniel. Tá bom? Então, nem sempre você vai encontrar com o mesmo significado. Por exemplo, você vai encontrar cavalo em toda a Bíblia, mas os cavalos do Apocalipse tem outro significado. Por isso que eu falei que não é palpável. Mas de repente tem um sonho lá e vai querer. Exatamente, por isso que eu me preocupo com sonhos. Teve uma pessoa que eu comecei a pastorear a igreja jovem. Depois de um tempo eu deixei de pastorear e me dediquei à vida profissional e acabei não tendo tempo. Aí teve uma irmã que chegou e falou assim, olha, eu tive uma visão. Eu falei, qual é a visão que a senhora teve? Fui no céu. Sério? Como é que foi? Mas olha, qual céu foi? Porque tem 3 céus. Qual foi? Não, eu fui no segundo céu. É mesmo? A senhora sabia que o segundo céu é o céu onde ficam as legiões, as potestades, impedindo a oração de Daniel? Você lembra? Eita, não fui nesse céu, não, fui no céu de Paulo. Pasme, né, irmãos? Porque é muito fácil, quando você não conhece, você ficar inventando história para também quem não conhece. É 2 cegos, um guiando o outro. É mesmo, irmão? Que coisa? É mesmo? Que bonito? Para aqui, fica 5 anos estudando, fica 4 anos estudando, para depois você ter um peso maior para você poder ensinar essas revelações. Bom, agora eu falei sobre o livro do Apocalipse, eu falei sobre o cavalo. Essa questão do cavalo é tão importante, porque só existe 2 cavalos, sabe? Existem 2 mulheres no Apocalipse. E existe 2 cavalos brancos no Apocalipse também.
2. Tem um no 6. Olha bem. Está com a Bíblia aberta aí? Olha o que diz. Ó. Capítulo 6, versículo de número 2. E olhei, eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Olha, primeira coisa, naquela época, linguagem de arco, arco sem flecha, é soldado despreparado, meu irmão, para a guerra. Eu ter um arco e não ter flecha, imagina ele, meu. Eu vou para a guerra, não está no meu cavalo. O cavalo ali não é o cavalo do Pocotó, não. É o cavalo, fala de poder, fala também de força. Entendeu? E a cor representa a destruição, a desgraça, a desolação que vai ser acontecida através dele. Então aquele cavalo ali, ele levou um arco sem flecha, então despreparado. E uma coisa bonita, olha aqui comigo, por favor. E foi-lhe dado uma coroa. Espera ainda. Como é que Jesus quer esse? Jesus não nasceu rei? E está cheio de gente dizendo que esse cavalo branco aqui representa Jesus. Segundo, terceiro, e saiu vitorioso para vencer. Tem 3 vertentes aqui que mostram que esse cavalo não é um cavalo verdadeiro. E as pessoas ainda usam a cor branca hoje dizendo que é a cor da paz. Cuidado. Não tenho minhas dúvidas se o branco é a cor da paz, viu, meu irmão? Falso profeta. Possa ser, esse aqui é o falso Cristo, não é o falso profeta, não. Esse aqui é o falso Cristo, o anticristo. Está no 6. Está no 6. 6, 2. É interessante você entender isso, que isso tudo está em forma simbólica. Então, aí esse aqui é o falso Cristo. Aonde está o Cristo verdadeiro? Está no versículo 19. Capítulo 19, perdão. Capítulo 19, o versículo de número 11. Olha a diferença de um para o outro. Mas a Bíblia usa aqui uma linguagem simbólica de cavalo. Tá? Agora olhe bem. Versículo 11 do 19. E vi o céu, e esse um cavalo, é os 2 cavalos que tem na Bíblia. E é 2 cavalos brancos. E eu já vi muita gente influente se enrolando por não conhecer profecia, por não conhecer simbologia, confundindo alho com bugalho. Porque olha a aparência que vai dar. Olha a aparência. Cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele, já muda um pouquinho, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com, e os seus olhos eram como chama de, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de vestes salpicadas de sangue. Meu irmão, aqui fala de cruz. E o nome pela qual chama de palavra de Deus. E seguiram os exércitos no céu em cavalos vestidos de linho branco. As pessoas leem esse texto e interpretam literal. Não, eu conheci pessoas que achavam que no arrebatamento ia descer um exército de anjos montado em cavalos. Gente, não está escrito. E tem aquele escrito, já viu? Eu sou nordestino, lá no Pernambuco. Tem um pessoal que fala assim, eu creio na Bíblia. Se está escrito, eu acredito. Rapaz, não fale isso comigo não, que eu faço isso ficar descredo na hora. E nem tudo que está escrito é o que quer dizer. E tem coisas, até mesmo na história, que 80% o que está dizendo é, e os 20% não é. Pode falar. Então, mesmo porque aqui no 6, está assim, havendo o cordeiro. O cordeiro é Cristo. Isso. E aberto um dos 6, olhei que uns 4 animais que diziam com voz de trovão, vem e vê.
Aí que ele olha e vê o cavalo branco. Então, Exatamente. aqui mesmo não dá para ver Que não é Cristo. Mas, ele dá, mas tem muitas pessoas, por não ter uma boa interpretação hermenêutica, faz uma interpretação com falta de Cristo. E às vezes não é nem, depende da linha de pensamento. Está cheio de gente que você pode encontrar, se você perguntar para algumas pessoas que até vão acreditar que ele é Cristo. Porque não tem essa preocupação em estudar a palavra de Deus, analisando os detalhes da profecia. Na profecia, um animal, uma ave, pode mudar todo o significado daquilo que a profecia está querendo dizer. Agora, por exemplo, olha só. Tempos, anos, Daniel 11:13. E ao cabo dos tempos, isto é, de ano. Então, quando a Bíblia fala de tempo, eu antigamente me preocupava com esse tempo, metade de um tempo. Sabe falar de tempo? O que é isso? O que tempo significa? Né? O tempo é anos. Dragão. Falou em dragão, meu irmão, é Satanás. Dragão na Bíblia, e principalmente, porque também você só vai encontrar ele aqui, você só vai encontrar ele mais no livro do Apocalipse. Mas você encontra uma coisa, por exemplo, está vendo esse quadro aqui? Você vai encontrar a serpente se manifestando aqui no Éden, enganando Eva. E você encontra a partir desse momento um rastro da ação satânica em toda a história da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, da lei. E aqui na dispensação da graça você encontra uma manifestação da serpente que vai atuar até ele se manifestar aqui na grande tribulação como o antideus. Ele vai se manifestar, até ele vai se personificar dizendo que é Cristo, atuando. Ele engana e mente, e mentiu para toda a humanidade. Até aqui na grande tribulação ele vai se personificar-se, a antiga serpente, que é Satanás, que é o dragão. Ele vai se personificar e vai enganar aqui a muitos por um período de 3 anos e meio, que é exatamente o cavalo branco do capítulo de número 6. Ele representa também 3 anos e meio de falsa paz que vai acontecer sobre a terra pós o arrebatamento. Pensou em dragão, a antiga serpente, chamado diabo e Satanás. Agora cauda. Quando dentro da profecia a Bíblia fala de cauda, ela está falando de falso profeta. Ela está falando de, por exemplo, Isaías 9,15. O profeta que ensina mentira, esse é cauda. Então, quando você lê na Bíblia, quando você lê na profecia, falando de cauda é falso, cauda é falso profeta. E o dragão, com a sua cauda, ok? A sua cauda está falando que é falso. Estrela. Agora, é uma coisa legal aqui que eu gosto nos símbolos da escatologia, é que, por exemplo, as estrelas são os pregadores do Evangelho, ou anjos que são mensageiros. Ou seja, as estrelas são os pregadores, os que converteram muitos para a justiça. São como estrelas. Olha, são como estrelas, as 7 estrelas, 7 anjos das 7 igrejas. Então, são pregadores, são mensageiros de Deus. Então, quando fala de igreja, agora o que eu acho legal da profecia é que o pregador é estrela, certo? Jesus é... Não vou falar que vai estar na sequência aqui. Mas não esqueça de uma coisa:
Quando a profecia está dizendo assim, olha, estrela, e tinha 7 estrelas, e sobre ele tinha 7 estrelas, das 7 estrelas, as 7 igrejas da Ásia, aquelas 7 estrelas, está dizendo que eram os 7 anciões, que eram os 7 pregadores daquelas 7 igrejas. Como é que eu vou entender isso, irmão? Desculpa, dependendo da pessoa, como você lendo, porque ela não quer, ela está falando algo e não está dizendo aquilo que quer dizer. Está claro? Cabeça, montes. Apocalipse 17:9. As 7 cabeças são 7 montes. Então, quando fala de cabeça, que ela tem 7 cabeças. Estava dizendo que ela tem 7 montes. Agora essa todo mundo sabe. Jesus é. Então, sempre quando você vê o cordeiro lá, lembra daquelas fotos do cordeiro? Jesus é o cordeiro. Viu lá cordeiro? É Jesus. Agora, a única faculdade que eu fiz foi de recursos humanos. E tinha um professor de comunicação. Ele estava falando sobre coesão, essas coisas, né? E aí ele falou assim, olha, eu não concordo, e na realidade ele tem razão. Como é que Jesus fala assim, eu sou pastor, vocês são minhas ovelhas? Vocês não são ovelhas, que linguagem que é essa? Eu tive que entrar, né? Eu expliquei, ele falou, não, você é professor, né? Eu tive que entrar porque, na realidade, Jesus quando disse assim, olha, eu sou o bom pastor, minhas ovelhas. Como é que você é ovelha? Está usando uma linguagem. Usando uma linguagem figurada. Não está dizendo que você é ovelha, mas que você é servo. Como ovelha foi levado para o matadouro. Então, cordeiro. Ovelha obediente até a morte. Então, fala da obediência da ovelha. De ser servo, pastoreado por ovelhas. Natureza. Entendeu? Então tem muita gente que não é, né? Deixou de não é mais ovelha, tem gente que é bode, o outro virou. Eu sei que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto e ressuscitou. Por isso que quando ele chega em João, ele fala o quê? Ele fala aqui, eis o Cordeiro de... Entendeu? O Cordeiro mesmo. Por que Jesus não podia dizer, eu sou Jesus, meu irmão? Mas por que quer dizer que ele é Cordeiro? A linguagem, olha a época que foi escrito os livros. Imagina dizer que Jesus usava a linguagem. Imagina, o povo lia e não entendia. O povo só entendia os cristãos. Só entendia os cristãos. Deus sabe como trabalhar, meu irmão. Até hoje só os cristãos que sabem. Exatamente. Sol, quando na profecia, no símbolo está sol, o sol é Deus ou Jesus. Agora que bonito. Os pregadores são? Estrelas. Os pregadores são estrelas. Os pregadores são estrelas, né? Pregadores. Os pregadores. Estrelas. Deus, Jesus. Sol. Jesus ou Deus, né? Sol. Agora você imagina uma linguagem de sol, de lua, de estrela, de cordeiro. Quem que vai entender, meu irmão? Desculpa. Como é que eu vou saber que a Bíblia está usando a palavra sol e essa palavra sol é Jesus? É Deus? Ela está usando que o cordeiro é Jesus. Ela está dizendo que os pregadores, os mensageiros, são pregadores. Por isso que faz necessário nós estudarmos mais e se emocionarmos menos. Porque aí a gente não ensina besterol. Agora,
Sol, Jesus. Lua, tem a lua. Formosa glória, formosa como a lua, uma glória do sol, outra a glória da lua. Irmãos, uma é a glória da... Eu poderia falar uma coisa aqui muito bonita para vocês, mas é totalmente impalpável. Posso falar? É tudo que eu estou falando aqui também. No céu, os nossos corpos podem diferenciar em glória. Estou falando de simbologia, tá? Alguém lê para mim 1 Coríntios 15, 41, por favor, e outro Cânticos 6, 10. Fala da glória do sol, da lua e das estrelas. Por favor. Cânticos 1 Coríntios 15, 41, por favor. Quinze, 41. Isso, quem vai ler? Uma é a glória do sol. Uma. Uma Vocês têm que. Nós estamos falando de quê, hein? Agora? Espera aí, olhem para mim, todos vocês. Da lua. Não, estou falando da lua, nós estamos falando de símbolo. Ah, sim. Ok? Então nós estamos falando de símbolo. Então vamos interpretar o texto numa linguagem simbólica. Não vou materializar nada. Então, uma é a glória do sol. Outra. E outra a glória da lua. E outra. E outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Ai, meu Deus do céu. Posso falar uma coisa que não é palpável para vocês? O que é estrela? Pregadores, mensageiros. Eita! No céu pode acontecer uma coisa interessante. Vem aqui, irmão. Você. Vem aqui, você. Vem aqui, por favor, você. Vem aqui, você. Vem aqui e vem você também. Eu estou falando de simbologia, tá? Estou dizendo que não vai ser, vai. Estou falando de simbologia, tá? Então, eu estou falando, eu estou indo aqui no passo do olho. Só a bola não vai achar, daqui a pouco vai sentar. Porque se eu complicar logo no início, a gente dá um... O que eu quero dizer é o seguinte. Como, as estrelas são o quê da linguagem? Pregadores. São pregadores. São mensageiros. Vamos que aqui nós tenhamos 3 pregadores. Os corpos deles, que são estrelas, vão diferenciar a sua glória por cores. Um pode brilhar como... O que é que o texto diz? Vai para a Bíblia, para mim não ensinar besteira. Como sol. Um pode brilhar como Sol. outro pode brilhar como a lua. Estrela. Outro pode brilhar como estrela. Ou seja, no céu pode ter 3 classes de pessoas que o corpo incorruptível, que vai diferenciar em glória. Um pode brilhar mais do que o outro. Em glória. Ah, que está aí, que a pessoa fala, não, viu? Agora segura. Mas e aí? Pode ter corpo que não vai brilhar nada? Pode. Aquele que como é que chama aqui? No Congo. Pim! Tô no inferno, tô no céu. Tô no inferno, tô no céu. Tô no inferno, tô no céu. Metade de inferno, metade de céu. Metade de inferno. Pelo Congo, salve pelo Congo. Pum! Entrou. Ele vai ficar lá tostadinho, tiçãozinho. Estou só brincando, tá? Mas aquele que não vai ter glória nenhuma, porque não teve obras na terra. Obrigado, viu, querido? Deus abençoe. Estou falando de símbolo dentro daquilo que eu estou falando. Mas é legal, marque aí, analisa depois. Que é símbolo. Agora, uma coisa interessante. Grávida para dar à luz. Grávida fala de ânsia,
Fala de, quando você vê grávida, fala da angústia, fala de dor. Jeremias 49, 22, Jeremias 4, 31. Angústia e dores passaram-se dela, como a mulher que está de pó de parto. Angústia como de quem dará luz ao seu primeiro filho. Então, a mulher estava grávida. Quando você lê essa palavra grávida, não está dizendo que a mulher tem um filho. Está dizendo... Exatamente. Na realidade é que ali era um momento de angústia. Era um momento de dor. Aquele momento ali é um momento de dor. Você vai ter que avaliar o texto e o contexto e entender que aquele momento que a mulher está grávida é um momento de dor. Filho da mulher, Jesus. Quando fala em Gálatas 4, Deus enviou seu filho nascido de mulher, filho da mulher. Agora, quando fala de diademas, muitas diademas fala de coroa. De Iano, já comentamos sobre tia Iano. De Iano. Agora, 40 dias dei, cada dia por um ano. 40 anos, um por dia. 1260 dias, 42 meses. É o tempo dos dois tempos e metade de um tempo. Perseguição da igreja. Agora, eu posso pedir para vocês aqui, marcar isso aqui rapidinho? Ó, animal é reino. Animal, eu falo animal, vocês falam o que significa, tudo bem? Animal é o quê? Reino. Mulher. Igreja. Mulher. Igreja. Então, mulher não é virgem, né? Então, nem toda mulher, quando fala no Apocalipse de mulher, é porque ela está falando de uma mulher uma mulher. Águas, fala de Povos e nações. um dia. Ano. Vento. Chifre. Poder. Não, chifre. Poder, reino. Tempos. Dragão. Cordeiro. Cauda. Estrelas. Apocalipse. Vocês agora, a partir de agora, nós vamos parar uns 5 minutinhos para tomarmos um café. E a partir de agora, vocês estão começando a se preparar para entender mais o livro do Apocalipse. Se não esquecer de nada, tudo foi falado, tá? Porque agora vem as revelações do livro do Apocalipse. 10 minutinhos no máximo, irmão. 5 minutinhos para nós retornarmos, para nós não perdermos tempo. Quando voltar da outra permanência. Só para não terminar de copiar? Não, pode ficar à vontade, vai ficar aqui. Aí, daqui já vem a sequência, que a próxima aula nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, que é a chave da escatologia bíblica. Símbolos e a chave. Obrigado a todos.